Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer! Eu sou Érica Magalhães, aqui do Ateliê Uniate, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os principais erros que quem está iniciando a arte de pintar em tecido comete nas suas pinturas. Se você está curiosa ou curioso para saber quais são esses erros, então fique com a gente até o final desse vídeo e nós vamos conversar bastante e eu vou trazer muitas dicas para você. Mas antes, eu já vou te pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para que você não perca nenhum dos nossos vídeos, já que nós temos vídeos novos todas as segundas, todas as quartas-feiras e também temos as nossas lives que acontecem todas as sextas-feiras a partir das 15 horas aqui no nosso canal. Então, se inscreva e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, nenhuma das nossas dicas que eu passo aqui com muito carinho para você que tá aí namorando, desejando iniciar essa arte maravilhosa, ou então está no comecinho e ainda tem muita dificuldade para aprender. Falando nisso, eu também não posso deixar de te convidar para fazer parte do nosso curso Pintura em Tecido para Iniciantes. Esse curso está incrível, eu preparei ele com muito carinho, com muitas dicas, trabalhando todas as técnicas necessárias para você alavancar as suas pinturas. Então esse curso, ele é voltado para você que está aí namorando, querendo iniciar essa arte, não sabe por onde começar. Lá dentro a gente fala de tudo, desde a base dos materiais, passando aí pela parte teórica e também projetos diversificados, voltados então para você que está querendo iniciar essa arte e para você também que quer aprender as técnicas corretas para alavancar as suas pinturas e ainda assim conquistar ainda mais clientes com o seu trabalho. Ou até mesmo se você pinta por hobby, esse curso está realmente incrível. O link está na descrição do vídeo e eu preparei uma promoção especial, um cupom de desconto incrível, imperdível para você. Então, clique no botão que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e venha fazer parte da nossa turma de alunos aqui do Ateliê Uniate. Agora, chega de papo, vamos soltar a nossa vinheta e vamos lá descobrir quais são os principais erros que você comete quando está iniciando a arte de pintar em tecido. Vamos lá? Vamos para o nosso vídeo de hoje, então, e nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre os principais erros que você comete na pintura em tecido e às vezes pode nem saber que está cometendo. Então vamos lá? O nosso primeiro tema, primeiro erro que nós cometemos, que eu cometi muito e ainda hoje às vezes preciso me policiar para não cometer, é controlar a ansiedade. Sim, a ansiedade, ela atrapalha bastante no desenvolvimento da nossa pintura. Nós, seres humanos, nós temos a tendência a querer tudo muito rápido, tudo muito depressa, né? E por isso nós pulamos etapas. Ao pular etapas, a gente não consegue obter o resultado que nós estamos esperando. Então, eu vou dar um exemplo um pouquinho mais específico. Dentro da pintura em tecido, nós temos algumas técnicas que são necessários que você trabalhe com a tinta ainda úmida, né? Então, por exemplo, eu vou pintar uma folha. A gente trabalha com um primeiro tom e eu preciso já em seguida entrar com um outro tom para fazer a transição dessas cores e ali no meio formar um terceiro tom. E aí o que acontece se eu explico pelo menos
se eu começo a preencher a base, vou pintar uma folha. Então, eu começo a preencher a base mais escura de todas as folhas, né? Um projeto mais extenso, um projeto maior. Então, já que eu tô trabalhando ali com o meu primeiro tom, eu vou preenchendo toda essa base primeiro. Só o que acontece? Quando eu terminei a última, que eu vou voltar para a primeira pintura já começou ali o seu processo de secagem. Então, eu entrar com outro tom, eu não vou conseguir fazer essa transição. Eu não vou conseguir mesclar esses dois tons, porque a primeira já secou. Então, é muito importante que a gente respeite as etapas da pintura. Dentro desses 20 anos trabalhando, ensinando pessoas a arte da pintura, eu já vi isso acontecer por diversas vezes e a gente tem que estar sempre se policiando. Um outro exemplo que vou trazer para você, nós temos, pelo menos dentro da minha técnica, nós trabalhamos ali uma base, essa base já é preparada, a gente faz toda essa transição de cores, a gente deixa uma base pronta e precisamos aguardar pelo menos 24 horas, para que essa tinta seque e possa receber uma outra camada de tinta. E dentro dessa camada de tinta, se você não aguarda essa base secar muito bem, quando você coloca outra camada de tinta, ela vai ficar grosseira, porque você vai precisar, para conseguir trabalhar uma luz mais intensa, você vai precisar intensificar um pouco mais, e aí você acaba colocando mais tinta. Aí, a gente entra num segundo erro, né? Que é quando a sua pintura fica dura, plastificada, com excesso de tinta, que eu vou falar dela já já. Mas essa camada grosseira de tinta, ela vai secar ali por cima, o tom embaixo vai absorver, vai deixar a sua pintura opaca, sem brilho, sem vida, porque as cores, ela vai absorver. Como a base não está completamente seca, a camada de tinta que você colocou por cima, ela vai ser absorvida pelo tom mais escuro embaixo e a sua pintura fica assim, ó, neutra, sem brilho, sem vida e sem graça. Então, o primeiro erro que quem está começando a arte da pintura em tecido comete é justamente em relação à ansiedade, em ver o trabalho pronto e não respeitar as etapas da pintura. E o meu conselho para você que é ansiosa, para você que é ansioso, é faça a primeira etapa, enquanto essa etapa seca, pegue outro trabalho para iniciar e dessa forma depois você volta para retocar aquele outro. Cada processo tem uma etapa, então não pule etapa e respeite cada processo direitinho. Agora nós vamos trazer aqui um outro erro, né? Nosso segundo erro, do qual quem está iniciando comete bastante e muitas vezes nem sabe que está cometendo. Nós falamos há pouco tempo atrás, no nosso primeiro erro, do excesso de tinta, né? O que faz você cometer ali o excesso de tinta. Sim, dentro da pintura em tecido, a tinta, a quantidade de tinta que você deposita no seu tecido é muito importante. Por quê? Tanto o excesso de tinta não pode ocorrer, porque a sua pintura vai ficar dura, plastificada, fica aquele pano duro, plastificado, do qual não tem maleabilidade. Então, o excesso de tinta causa isso. Também a falta de tinta, quando você não preenche toda a traminha do tecido, quando você deixa pontos sem tinta, vai dar a impressão que a tua pintura é uma pintura sem acabamento, uma pintura feita de qualquer jeito, e isso vai interferir no resultado final. Um segundo erro que você pode estar cometendo aí no seu trabalho, na sua pintura, é justamente o excesso de tinta ou a falta de tinta. Você precisa, então, encontrar o equilíbrio, o meio disso tudo, nem a falta de tinta e nem o excesso de tinta. Para isso, você preste bastante atenção, trabalhe bastante o seu pincel, para que ele possa espalhar essa tinta mais uniforme,
para que você possa preencher toda a base do tecido e cobrir toda a traminha do tecido ali por igual. Respeitar as etapas da pintura para que você possa vir com uma nova camada, por exemplo, e trazer o mínimo de tinta possível. Movimentar bastante o seu pincel para que essa tinta se espalhe e você tenha aí uma pintura uniforme, sem falta de tinta e sem excesso de tinta. Ainda falando sobre tintas, nós vamos falar um pouquinho sobre a textura da tinta. A textura da tinta, ela também vai interferir no resultado da sua pintura. Se você deixou o seu tubo muito tempo aberto, a tinta ela tende a ir entrando em processo de secagem, ela começa a ficar mais grossa. Com a tinta grossa, é difícil você trabalhar essa tinta e espalhar para que ela fique com uma camada mais fina. Então, o ideal é que a textura da sua tinta esteja maleável. Nós temos um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho mais sobre a textura dessa tinta, tá? Vou deixar nos cards aqui em cima, ó. Então, a textura da tinta, ela é muito importante. Ela não pode estar muito grossa e nem muito líquida. E às vezes a gente faz ali, dilui a tinta para que ela fique mais fluida. E em algumas técnicas nós utilizamos uma tinta mais fluida. Tinta fluida não significa tinta aguada. Porque se a sua tinta estiver muito líquida, muito aguada, ao invés de trabalhar e ficar ali, ela vai correr, ela vai abrir no tecido. E aí, estragou toda a sua base da tua pintura, aquela tinta aguada espalhou, vai se abrir e não vai ficar um resultado bonito. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o risco. Sim, o risco que você utiliza para desenvolver a sua pintura. Toda a pintura, ela inicia no desenho. O desenho é a base da sua pintura. Então, se o desenho que você vai utilizar estiver errado, será muito difícil você consertar esse desenho na sua pintura. Então, a escolha do desenho é importante para que você consiga desenvolver um lindo trabalho. Então, um risco como esse daqui, ele não tem, parece estar normal, né? Mas a gente tem alguns erros ali de perspectiva, nós temos alguns erros de tamanho, de proporção. Então, já esse outro aqui, nós já conseguimos perceber que o risco ele já está mais uniforme, nós temos ali uma apresentação melhor aos nossos olhos, porque ele está com as suas proporções corretas, ele também está bem feito e também está com a perspectiva muito bacana, certinha, correta. Então, o mesmo risco, ele pode ter diferenças e cabe a você, na hora de escolher os riscos, prestar atenção nesses detalhes, combinado? Por quê? Porque se você inicia a pintura aqui, é claro, neste risco, é claro, é muito evidente que a tua pintura, no resultado final, também não vai ficar legal. Então, preste bastante atenção como está o risco. Perceba se ele tem uma proporção bonita, né? Se ele está com a proporção correta, se ele tem ali uma perspectiva aplicada, né? Se os elementos estão uniformes para que você possa desenvolver o seu trabalho. Ainda falando do risco, é muito comum quando nós estamos iniciando a pintura, nós iniciarmos, por exemplo, pela pintura dos elementos, né? A gente quer ver logo o resultado daquele elemento. Mas existe uma ordem cronológica, uma ordem correta para que você desenvolva a pintura. Ah, Érica, mas professor X ensina a gente começar por aqui. É natural e tá tudo bem, cada professor tem a sua técnica e a forma de trabalhar,
tá bom? E tá tudo bem, não estou falando que aqui, nesse caso, se é certo ou se é errado. Eu estou colocando na minha percepção e o porquê que eu explico isso. Quando o professor fala para você começar por um elemento X antes de começar pelo que está atrás, ele já fez um estudo prévio, ele já está te trazendo toda essa base construída. Então, é natural que você chegue, observe o professor, você só vai estar reproduzindo, tá? Então, tá tudo bem até aqui. No meu caso, como eu sempre incentivo e trabalho para que você tenha liberdade, para que você realmente aprenda todos os processos, né? Todas as etapas, é importante sim a gente começar sempre por aquilo que está atrás. Então, a gente começa normalmente pelo fundo, depois vem trazendo a pintura pelo elemento que está mais atrás, né? Eu costumo dividir em planos, tá? Primeiro plano, aquilo que está mais próximo do nosso olhar, segundo plano que vem depois, terceiro que está lá atrás. Então, eu sempre começo de trás para frente. Por que que a gente começa de trás para frente? Porque nós temos também, eu falei do risco, né, da perspectiva aplicada ao risco, mas essa perspectiva ela também se aplica à pintura, às cores, aos tons. E tudo que está lá atrás tende a receber tonalidades mais frias, né, para dar a sensação, para dar aos nossos olhos essa perspectiva de que realmente está lá atrás. Então, a gente começa com tons mais frios, mais suaves, desfocados, né? E conforme nós vamos vindo para o primeiro plano não. Já temos elementos ali, as tonalidades mais vivas, tonalidades mais quentes, né? Para dar essa sensação de profundidade, já que na pintura nós só temos duas dimensões, né? Que é a altura e a largura. Para que nós possamos dar esse efeito de profundidade e trazer aí o efeito 3D que nós falamos, né? De 3 dimensões, que seria a altura, largura e a profundidade, então nós precisamos trabalhar essas tonalidades. E começando pelo que está atrás, fica muito mais fácil para você, aluno, entender essas cores e vir aquecendo essas cores aos poucos. Então, começar sempre pelo que está atrás não é porque a Érica começa porque simplesmente é mais fácil. Não, existe um motivo pelo qual eu indico que você comece sempre pelo que está atrás. Outra coisa, não tem como, eu vou fazer uma paisagem, por exemplo, não tem como eu começar a pintar a árvore sem antes fazer o céu que está atrás. Então, vai borrar tudo, vai borrocar tudo, então é importante você seguir a ordem correta, tá? É uma sugestão, não quer dizer que esteja errado, eu estou mostrando o porquê você deve começar sempre pelo que está atrás e o motivo, né? Porque eu indico essa forma, né? Então, divida o seu risco por etapas, primeiro, segundo, terceiro plano, e sempre inicie a sua pintura por aquilo que está atrás. Isso vai te ajudar na hora de escolher as cores corretas para estar trabalhando. Combinado? Um outro erro bastante comum de quem está iniciando a pintura é desenvolver aquela pintura chapada. O que seria essa pintura chapada? Uma pintura que não tem luz, não tem sombra, não tem volume. É uma pintura simplesmente com as cores aplicadas. Se você quer trazer uma pintura mais realista para o seu trabalho, você precisa trabalhar luz, sombra e o volume. A perspectiva também entra aí, né? Então, trabalhar a luz, os tons mais claros, os meios tons e também as nossas áreas de sombra. E se você tem dúvidas também com luz e sombra, tem outro card aqui, ó, outro vídeo no nosso canal que eu preparei uma aula muito legal te explicando todo o direcionamento, como age a luz
para que você possa projetar a sombra e ter aí na sua pintura uma pintura com volume, com áreas de luz, com os meios tons ou tons intermediários, com as nossas áreas de sombra. Isso vai nos causar a sensação de profundidade. Então, saber identificar as áreas de luz, os meios tons e as áreas de sombra, assim como a luz refletida, a sombra rebatida, né? E todos os outros elementos vai trazer para sua pintura uma pintura com volume, com uma profundidade muito maior. Além disso, vamos para mais uma dica que quem está começando costuma cometer bastante, que é o excesso de branco. A gente acha que a luz ela é feita com branco, quando na verdade não. Nós utilizamos ali um tom mais claro. Se você está usando um amarelo, você vai usar um amarelo mais claro. Se você usou um azul, você vai usar um azul mais claro. O branco, a não ser que você esteja desenvolvendo uma pintura porcelanizada, e mesmo assim, nos dias atuais, nós não utilizamos mais aquele excesso de branco. O branco vai fazer com que a sua pintura fique pesada. O branco nós utilizamos para as áreas de brilho ou para uma área com uma intensidade muito grande de luz, tá? Assim como nas áreas de sombra, nós não utilizamos o preto, porque o preto ele é a ausência total de luz. A sombra, ela sempre vai receber o mesmo tom que você está utilizando. Ele começa num tom mais escuro, que não é o preto, e aos poucos, conforme vai se afastando, ela vai perdendo a sua força, tá? Então, muita atenção, cuidado com o excesso de tinta branca, cuide para que a tua pintura tenha tons mais claros e não branco, né? O branco realmente vai fazer com que a sua pintura fique ali pesada. Nós estamos falando da pintura dos elementos, né? Mas também não podemos deixar de falar do fundo. Então, eu trouxe aqui 2 modelos de fundo diferentes para que você entenda a diferença na hora de desenvolver aí a sua pintura, tá? O primeiro modelo é esse projeto aqui. Ó, perceba que o fundo, ele não pega toda a extensão do tecido. A gente faz apenas um fundo suave, onde ele começa mais escuro na base e ele vai perdendo força conforme vai afastando, tá vendo? Então, é um fundo do qual a gente fez assim, ó, só uma base e ele vai perdendo força. Nós não pintamos toda a extensão. Seguindo nessa mesma proposta, eu trouxe mais um modelo aqui, que são essas rosas azuis, uma pintura monocromática. E olha só, da mesma forma, o fundo ele começa mais escuro próximo aos elementos, tá vendo? E ele vai perdendo força quando ele afasta, tá? Fazer um fundo muito extenso com uma única tonalidade vai deixar aí a tua pintura bem marcada. Diferente quando você tem uma pintura como essa, por exemplo, tá vendo? Que eu fiz aqui um fundo inteiriço, ó, que eu delimitei como se fosse uma moldura, um quadro, né? E nós temos aqui uma área, então todo o fundo aqui foi trabalhado. Seguindo essa mesma proposta, nós temos aqui, ó, um fundo também todo trabalhado, do qual eu limitei aqui, ó, a parte superior, fazendo uma moldura, tá? Então, o fundo, ele é muito importante. Todas as etapas da pintura são importantes, né? Você seguir ali direitinho cada etapa com muito carinho. Mas o fundo, ele vai evidenciar a sua pintura. Então, não adianta você trazer um elemento lindo, maravilhoso e perfeito se o fundo estiver pesado. Então, lembre-se, né? Se você vai fazer um fundo inteiriço, mesmo o fundo inteiriço, nós temos aqui as nossas áreas de tons mais intensos, mais escuros, os meios tons e os tons mais claros. Da mesma forma,
como nesse outro tipo de pintura, do qual a gente tem um arranjo, a gente tem próximos elementos, ó, uma sombra mais acentuada, que vai perdendo força quando se afasta. Então, cuidado na hora de fazer o fundo, para não fazer aquela areola, né? Aquele contorno pesado na tua pintura. Nós vamos falar um pouquinho da nossa última dica, vou trazer aqui uma dica extra, que é sobre o tipo de tecido que você está utilizando e os pincéis. Muito cuidado, porque para quem determina o pincel que você vai utilizar é o tipo de tecido que você vai usar na sua pintura. Pintar fraldinha é diferente de você pintar um pano de copa, por exemplo. A fraldinha é um tecido um pouco mais delicado, então ela também requer um pincel mais delicado, com a cerda macia, para que você não levante ali as suas traminhas, né? Não deforme a traminha do tecido. Já o tecido, um pano de copa, um tecido de algodão, que é um tecido mais encorpado, para você fazer o preenchimento dessa base, é preciso um pincel mais rústico, para que você possa puxar essa tinta e espalhar melhor a tinta mais uniforme dentro da tua pintura. Então, a escolha correta do pincel que você vai utilizar, quem determina é o tipo de tecido que você vai utilizar para desenvolver a pintura, tá? E como saber qual é o tipo de tecido que você vai utilizar para desenvolver a pintura? Primeiro você precisa saber qual será o propósito da sua pintura. Eu vou pintar uma fralda, eu vou fazer uma pintura infantil, eu vou fazer uma toalha, né? Então, primeiro tenha o propósito que você vai fazer, escolha o risco adequado e depois sim você parte para a escolha do tecido. Também tem um vídeo bem legal aqui no canal para te ajudar com todas essas questões. Eu espero realmente que você tenha gostado das dicas que eu trouxe aqui. E eu queria muito que você me contasse aqui nos comentários se você cometia alguns desses erros, né? Ou não, porque eu não posso dizer que são erros, porque é natural essas dificuldades. Eu passei por elas quando estava iniciando. São dificuldades naturais de quem está começando a pintura. Então, eu quero que você me conte aqui nos comentários se você aprendeu alguma coisa com todas essas dicas que eu trouxe, se você cometia algum desses erros, né? E que você não vai cometer mais. Combinado? Então, me conte aqui nos comentários e não se esqueça, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na arte de pintar em tecido, se você quer aprender muito mais, alavancar as suas pinturas, nós estamos aí com uma promoção especial no nosso curso de pintura em tecido para iniciantes. O link está na descrição do vídeo. Além disso, também vou deixar aqui a nossa página para que você conheça todos os outros cursos que estão com as inscrições abertas no momento e tenho certeza que você vai encontrar um especial para você que vai te atender aí nas suas dúvidas, na dificuldade que você tem, tá? Todos eles preparados com muito carinho, vai fazer parte do nosso grupo exclusivo de alunos, vai poder estar tirando dúvidas comigo, ter a professora te acompanhando para ver a sua evolução, te apontar onde que você precisa melhorar, aonde que você está errando. E quando a gente tem esse acompanhamento de alguém que já passou pelas mesmas dificuldades que nós, o aprendizado se torna muito mais fácil e muito mais rápido. Combinado? Então vem que eu tô te esperando. Ó, um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.